Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 13, a partir do verso de número 24. Jesus faz uma parábola falando sobre o reino de Deus. É importante a gente lembrar, como temos falado aqui, que o reino de Deus compreende em todo o poder exercido por Deus, todo o esplendor da glória, da autoridade, da graça de Deus estendido aos filhos desse reino. É importante entender que pertencer a esse reino significa pertencer a Cristo Jesus, ser de Jesus servo, ser de Jesus Cristo um discípulo, ser de Jesus Cristo um aprendiz e ouvir o que Jesus Cristo tem, obviamente, a ensinar, colocando esses ensinos em prática na nossa vida. O reino que Jesus Cristo veio mostrar ao povo judeu, ele é completamente diferente do reino que os judeus na época de Jesus esperavam. Os judeus aguardavam um Messias com um reino que fosse um império e que transformasse Israel num império dominante sobre todas as outras nações. Mas Jesus veio mostrar aspectos do reino de Deus que não se compreende com essa autoridade política ou com essa autoridade de supremacia diante de todas as outras nações, subjugando as outras nações e transformando Israel num império romano da época. A proposta de Jesus foi mostrar o reino de Deus de forma espiritual, porque nós fazemos parte de um reino que não está pautado justamente em limites geográficos, mas na extensão da misericórdia, da graça, no amor e no perdão do próprio Deus para com a raça humana. O reino de Deus, ele se aplica a nós justamente na autoridade, na soberania e também, obviamente, na própria ação divina, na própria ação do rei por meio dos seus filhos. Ou seja, isso se dá de forma completamente espiritual, não de forma física, territorialista, política, com limites geográficos. Isso se dá de forma espiritual. Mateus foi um autor que falou muito sobre o reino de Deus e ele gasta 2 capítulos da sua biografia a respeito de Jesus falando a respeito do reino de Deus. O capítulo 6 de Mateus, junto ali ao Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que é o que de excelência Jesus Cristo ensinou quando esteve conosco, além de, obviamente, todos os ensinos de Jesus serem muito importantes, mas Mateus capítulos 5, 6 e 7 são muito legais e são reconhecidos até em outras religiões como uma obra maravilhosa de ensino e de educação moral e de comportamento religioso a um homem nessa terra. E você pega também o capítulo 13, que é o capítulo que nós estamos lendo. Nós já falamos sobre a parábola do semeador, que também está no capítulo 13, e hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e vamos, obviamente, explicá-la conforme Jesus também explicou aos seus discípulos. Interessante que Jesus explica essa parábola aos seus, mostrando ali um cuidado um pouco maior com a disciplina e com a educação, com o entendimento dos seus discípulos, ou seja, os 12 que acompanhavam Jesus, para que eles não só compreendessem essas verdades, como também no futuro pudessem explicar essas verdades às pessoas. Era necessário que estes entendessem e compreendessem bem aquilo que Jesus Cristo estava ensinando, obviamente para serem depois porta-vozes dessa mensagem, como foram na igreja que se inicia por meio deles. Mateus capítulo de número 13, a partir do verso 24, diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente em campo. Mas, enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Eis que lhe respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que, ao tirar o joio, não arranques com ele também o trigo. Deixe ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo, e o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Depois Jesus explica essa parábola, interessantemente depois de uma
de uma pergunta dos discípulos, a partir do verso número 36, que diz assim: então, deixando as multidões, a gente acredita que ele voltou à casa de Simão e Tiago nesse tempo, Jesus estava indo para casa. Depois, deixando as multidões, Jesus entrou em casa e aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu e disse: o Senhor o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o próprio Jesus. O campo é o mundo. E são os filhos do reino. A boa semente, os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles ajuntarão do seu reino tudo o que serve de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, Jesus Cristo deu essa parábola do joio e do trigo, dizendo que no reino de Deus, o que é singular, a explicação de Jesus, principalmente pegando um pouco da comunidade do tempo de Jesus, onde os religiosos, ou seja, as pessoas que eram de Deus, Jesus mesmo diz que muitos deles não tinham nada a ver com Deus, os religiosos da época de Jesus que se diziam cheios da presença de Deus, da comunhão com Deus, Jesus mesmo chamou vários deles de hipócrita. Jesus diz que no reino de Deus, infelizmente, haverá sempre o trigo e o joio. E ele traduz o trigo como os filhos desse reino, ou seja, os filhos de Deus, que fazem parte desse reino por meio de ouvir, dar ouvidos e praticar essa semente que foi jogada no campo, que é o quê? A própria voz do Filho do Homem, que é o próprio Jesus pregando. A própria mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, é que produz os filhos do reino. Mas no meio dos filhos do reino tem o joio. E o joio é lançado no meio deste reino, Jesus diz, pelo inimigo, que é citado aqui como o diabo. É interessante pensar que Jesus diz que no fim esse joio ele será arrancado, não é? Será lançado no fogo, e a gente vai chegar lá, mas Jesus diz que o Filho do Homem vai enviar os seus anjos, que são os servos na parábola que a gente leu. O Senhor do campo diz, não, no final, quando a colheita estiver pronta, para que a gente não arranque o joio e o trigo saia junto, deixa crescer todos juntos e no fim mandarei os meus servos arrancarem primeiro o joio, atarem feixes e tacar fogo, e depois o trigo a gente colhe e leva para o celeiro. Esses servos que vão fazer essa separação, Jesus diz que é os anjos. Mas Jesus diz uma coisa singular, ele diz assim, eles ajuntarão do seu reino, o reino do Filho de Deus, ou seja, o próprio Jesus. Eles ajuntarão os que servem de tropeço e os que praticam o mal. Ou seja, o joio ele tem uma característica dentro desse texto. Né? As pessoas que são designadas como joio por Jesus são aquelas que não entenderam ou não vivem segundo Cristo Jesus. São aquelas que verdadeiramente não são seguidores, devotos, amorosos a Cristo Jesus. Não praticam, por exemplo, o que Mateus capítulo 22 diz, amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não são pessoas amorosas com relação a Jesus e a sua palavra. Não são pessoas que praticam as obras de Cristo. Entende? São pessoas que praticam o mal, que servem de tropeço, ou seja, que o mal está em seus corações. Só que Jesus diz que essas pessoas estarão no meio do reino, ou seja, estarão dentro do reino de Deus. Farão parte, por exemplo, da igreja. Essas pessoas estarão na igreja, estarão dentro de igrejas. O joio plantado pelo maligno e que está implantado no coração dessas pessoas, e essas pessoas infelizmente acabam se transformando em pedra de tropeço e praticantes da maldade até mesmo dentro de uma igreja, farão parte deste reino até a colheita. E o que é a colheita? O juízo.
É importante que Shedd, ele faz uma divisão no seu comentário na sua Bíblia, muito interessante, que ele diz o seguinte: o primeiro aspecto é que Jesus ele deixa claro para a gente que o bem e o mal eles vão coexistir dentro do reino de Deus e principalmente dentro daqueles que representam esse reino na terra, que é a igreja. Sempre haverá o joio no meio do trigo. E se Jesus disse que haverá sempre o joio no meio do trigo, não haverá nunca uma igreja ou um reino sem o joio, infelizmente. O joio sempre estará no meio do trigo. Só que a gente tem que lembrar de 2 pontos. O primeiro é que na parábola, o Senhor, quando percebe que o joio estava plantado junto com o trigo, o texto diz que o Senhor não arranca os 2 do solo, não arranca o joio, porque ele poderia danificar o trigo. Shedd simboliza que a disciplina na igreja tem que ser tomada, tem que ser feita com muito cuidado, para que a gente, por meio de uma disciplina brusca, tentando corrigir o joio, a gente também não traga prejuízos à fé, à esperança e a toda uma comunidade das quais você tem trigos, dos quais você tem servos do Filho de Deus, servos deste reino, que pagam o preço por causa do joio. Então, Shedd diz que é preciso haver uma disciplina com muito cuidado na igreja para que para que a gente não traga prejuízos à fé das pessoas por meio, infelizmente, de obras más que acontecem o tempo inteiro dentro de igrejas, porque o próprio Jesus diz: o joio estará na igreja. Agora, uma verdade dita aqui também de Jesus é que o joio será separado do trigo no fim. Ou seja, os filhos deste reino, que foram alicerçados como filhos desse reino por meio do semeador que saiu ao campo semeando a palavra, ou seja, o semeador que é o próprio Jesus, semeando a sua palavra, ou seja, a sua própria voz, o seu próprio ensino, que fez com que estes sejam servos dele, pertencentes ao reino de Deus, estes serão separados do joio no fim. E é importante a gente perceber que esse juízo acontecerá e que isso é uma ação divina que estará sendo avaliada sob os critérios do dono deste reino, que é Deus. Isso não tem nada a ver com a gente, com as nossas ações. Isso não tem nada a ver com o crivo humano, isso tem a ver com uma ação de juízo e de justiça divina no fim. A Bíblia diz que muitos, como nós já falamos também em outra reflexão, dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque não fazem parte deste reino, porque a palavra ouvida que foi semeada pelo filho deste reino, o filho do dono deste reino, que é Cristo, que semeou essa palavra, não encontrou lugar no coração destes. E estes, ao invés de produzir obras de justiça, como a gente falou na reflexão passada sobre o reino de Deus, obras de amor e de devoção a Cristo Jesus, eles servem como pedra de tropeço aos demais e muitas vezes maquinam o mal voluntariamente e involuntariamente em comunidades e em lugares onde a gente compreende que nesses lugares exista a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vale lembrar que a Igreja do Senhor Jesus Cristo são os santos, são aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus, perdoados pela cruz do Calvário, pela graça que se estendeu por meio da fé. Ou seja, quando você crê e você assume um compromisso, uma devoção a Cristo Jesus, você faz parte desse reino. Quando você vive alicerçado sobre esse ensino e para Jesus Cristo, você vive para este reino. Você passa a ser trigo. Mas infelizmente muitas pessoas são convencidas de que a mensagem de Jesus é maravilhosa, de que a mensagem de Jesus ela é uma mensagem que deve ser respeitada, mas muitos não conseguem viver essa mensagem. E essa talvez seja a distinção do trigo e do joio. O trigo, segundo Jesus, os filhos deste reino são aqueles que vivem a palavra do semeador, enquanto que o joio é aquele que está no meio daqueles que vivem a palavra, se veste como uma pessoa que vive esta palavra de Cristo Jesus, mas a sua obra, a sua vida, o seu comportamento prova que ele é um joio, que ele é mais filho do maligno do que servo do Senhor Jesus Cristo. E isso é uma decisão pessoal.
O que nós seremos? Jesus não disse que Deus determinou pessoas para joio e pessoas para trigo. Jesus disse que haverá no reino de Deus esses dois tipos de servos que, infelizmente, no fim, quando haverá um julgamento sobre todo mundo, no fim dessa nossa era humana, que haverá sim um final e que Jesus Cristo voltará e se estabelecerá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores de uma vez por todas para a glória de Deus Pai, nesse momento haverá uma separação. E quem somos nós? Somos aqueles que ouvimos a mensagem do Senhor Jesus Cristo, mas não colocamos ela em prática no nosso coração e somos muitas vezes pedra de tropeço e muito mais praticantes do mal do que o bem que Jesus Cristo ensina, ou somos filhos deste reino, andando sobre os princípios do amor, do perdão, da santidade, da misericórdia, da compaixão que Jesus Cristo ensina e nos orienta a viver por meio dele para o engrandecimento do Senhor, para o cumprimento da missão deste reino espiritual que se aplica de forma espiritual, salvando e transformando a vida das pessoas. Qual é o nosso compromisso, qual é a nossa devoção, qual é a qualidade da nossa vida? Nós somos trigo ou joio? É isso que Jesus Cristo quis ensinar. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é tão clara, dizendo para nós que existe sim, ó Deus, muitas pessoas que estão enganadas, achando que são, ó Deus, trigo, infelizmente são joio. Muitas pessoas que ouviram o Evangelho, se convenceram de que a mensagem é maravilhosa, de que as verdades de Jesus são importantes, mas que não colocaram essa verdade como primícia e como primazia no seu coração. Não conseguem praticar essa palavra e viver sobre a orientação de Cristo Jesus, movidos pelo Espírito Santo. E sabemos que quando não vivemos assim, acabamos vivendo sob o princípio, ó Deus, dos desejos carnais, da obra do maligno, da maldade deste mundo e muitas vezes servindo de pedra de tropeço para as pessoas. As pessoas se escandalizam, se envergonham, se chateiam, se entristecem com o nosso comportamento. Clamamos para que vivamos como trigo, para que no dia, ó Deus, do nosso grande encontro contigo, sejamos, ó Deus, separados para sermos, ó Deus, reluzentes, como Jesus diz, como o sol, resplandecentes como o sol diante de Deus no seu reino. Nós clamamos para que sejamos achados assim, aqui também, propagando, ó Deus, esse reino de amor, de justiça, de santidade a todas as pessoas. Para que, ó Deus, as pessoas consigam entender a diferença do joio e do trigo e consigam escolher ser servos do Senhor Jesus Cristo. O bom trigo que semeia, o bom trigo que alimenta, o bom trigo que tem propósito e que ó Deus, cultivado pelo Senhor, pelo teu amor e pelos teus propósitos. Nós clamamos para que o Senhor acerte o nosso caminho, a nossa vida e nos faça ser servos dignos da pessoa do Senhor Jesus Cristo todos os dias. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.